diferenciação, já vimos em videoaula trinômio quadrado perfeito e chegou a vez de vermos a diferença de dois quadrados. Perfeito? Vamos partir para a nossa página gigantona, né? A exagerada, para a gente conseguir entender melhor. Olha lá, fatoração, diferença de dois quadrados. Vamos ver o caso aqui, olha. X ao quadrado menos y ao quadrado, isso é uma diferença, olha o sinalzinho aqui, tá vendo? Uma diferença de dois quadrados. E a gente vai perceber que isso é idêntico, né? Forma uma identidade com o produto entre a soma de x mais y e a diferença x menos y, perfeito? Como é que eu acho isso aqui? Olha como é que é fácil, gente, é bem simples, esse é o caso mais fácil. Tá? Nós já vimos o trinômio quadrado perfeito e esse é bem mais simples. Raiz quadrada do primeiro, olha lá, raiz quadrada de x2 dá x, raiz quadrada do segundo, raiz quadrada de y2 dá y, e eu monto então o produto da soma pela diferença. Ou seja, ó, x mais y, ou seja, raiz do primeiro mais raiz do segundo, que multiplica raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Facinho assim. Ó, diferença de dois quadrados, x ao quadrado menos y ao quadrado, isso é idêntico, posso até dizer isso é igual, né, ao produto entre x mais y, a soma das raízes quadradas, que multiplica a diferença das raízes quadradas. Tá claro? Então, vamos fazer nosso exercício, então, para a gente não perder muito tempo, né? Nossa aula, videoaula não ficar tão longa. E, novamente, ó, x2 menos y2 é igual a x mais y, que multiplica x menos y. Tá certo? X ao quadrado menos y ao quadrado é idêntico ao produto entre a soma x mais y e a diferença x menos y. Perfeito? Vamos aos nossos exemplos, então. Fatoração, diferença de dois quadrados, tá claro? E aqui novamente, para a gente não esquecer nunca isso, ó, x2 menos y2 é igual a x mais y, que multiplica x menos y. Primeiro exemplo, tá? 9a ao quadrado menos 25b4. Perfeito? Como é que a gente faz? Facinho, ó. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de 9a ao quadrado seria 3a. Perfeito? Raiz quadrada do segundo, ó, raiz quadrada de 25b4 é igual a 5b ao quadrado, ou 5b2. Então, eu vou montar a soma, 3a mais 5b ao quadrado, e isso vai multiplicar a diferença, 3a menos 5b ao quadrado. Perceberam como é fácil? É bem simples. Vamos lá. Vamos a um segundo exemplo. 169 menos 49m4p6. Tá bom? 169 menos 49m à quarta potência vezes p à sexta potência. A raiz quadrada de 169 é 13, não é isso? A raiz quadrada de 49m4p6 é 7m2p3, 7m2p3, perfeito? Eu vou montar a soma, só que eu montei do outro lado, olha lá, e vou montar a diferença. 13 mais 7m ao quadrado p ao cubo, 13 menos 7m ao quadrado p ao cubo. Eu coloquei esse menos na frente propositadamente, para que vocês compreendam que a ordem dos fatores não altera o produto. Perfeito? Então eu posso colocar mais e depois colocar o menos, ou posso colocar o menos e depois o mais. Perfeito? É a mesma coisa, o resultado é exatamente o mesmo. Perfeito? Então descobrimos que essa diferença de dois quadrados se transforma em quem? No produto da soma pela diferença, ou o produto da diferença pela soma, que é exatamente a mesma coisa. Vamos ver um outro exemplo aqui, agora melhorando um pouquinho o nosso raciocínio. Olha só. A menos x ao quadrado menos 9b ao quadrado. Isso aqui também é uma diferença de dois quadrados. Ó. Isso é um quadrado e isso é um quadrado também. Perfeito? Isso vai virar o quê? Raiz quadrada do primeiro. Olha a raiz quadrada de a menos x ao quadrado. É claro que é a menos x. A raiz quadrada de 9b ao quadrado daria 3b. Olha lá, mais 3b. Montei a soma, a menos x mais 3b, e vou montar agora a diferença, a menos x menos 3b. Perfeito? Perceberam aqui mais facilmente a fatoração, né? Eu transformei uma soma algébrica num produto algébrico, né? Ou seja, eu fatorei, transformei essa soma em fatores. Perfeito? Quando a gente chegar em frações algébricas, vocês vão perceber melhor o porquê de a gente fatorar, né? Na frações algébricas a gente vai precisar simplificar. E um mecanismo para simplificar realmente é transformar em fatores, tá?
por isso que a gente aprende o fatoração de expressões algébricas. Tá claro? Vamos ao nosso quarto exemplo, agora melhorando um pouco. Olha só, gente, isso é uma diferença. Notem que são dois quadrados, apesar de ser quadrado de dois binômios, não deixa de ser uma diferença de dois quadrados. O que eu vou fazer? Raiz quadrada de 2a menos 1 ao quadrado, claro, é 2a menos 1. Raiz quadrada de 3a mais 2 ao quadrado é 3a mais 2. Vou montar a soma e vou montar a diferença. Montei a soma, 2a menos 1 mais a raiz disso é 3a mais 2. Olha lá que montadinha. Perfeito? E vou montar a diferença, ou seja, 2a menos 1 menos. E aqui eu tenho que ter uma tensão redobrada. Por que redobrada, né? Porque eu tenho que fazer agora a diferença de um binômio. Então, o correto é colocar menos e vou colocar entre parênteses. Tá? Porque eu vou precisar trocar o sinal de todo esse meu binômio. Tá claro? Montei dessa forma. Vamos ver. Então, eu vou fazer agora o menos que multiplica 3a mais 2. Olha só, vai ficar assim, 2a menos 1 menos 3a menos 2, né? Por que for menos 3a? É como se fosse assim, menos 1 vezes 3a dá menos 3a, menos 1 vezes mais 2 dá menos 2. Eu estou falando menos 1, mas não tem menos 1, né? Não olha nem para esse aqui não, gente. É porque, na verdade, um menos antes de qualquer coisa é como se fosse o fator menos 1, tá claro? Menos 1 vezes 3a, menos 1 vezes mais 2 dá menos 2a. Perfeito? Está quase pronto. Por que não está pronto? Vamos ver por quê. Gente, olha só, eu preciso sempre reduzir os termos semelhantes. Olha só, eu não posso adicionar 2a com 3a, eu não posso adicionar 2a com menos 3a, é isso que eu vou fazer agora. Olha só, 2a mais 3a, 5a, menos 1 mais 2, mais 1. Né? Mais 2 menos 1 dá mais 1. E, finalmente, o segundo fator, olha lá, 2a menos 3a dá menos a, menos 1 menos 2, eu estou devendo 1 e passo a dever, né? Vou contrair uma nova dívida de 2, eu vou ficar devendo um total de 3. Menos 1 menos 2 menos 3. Perfeito? E agora, olha só, para ficar mais bonito, isso aqui já é uma resposta, isso já pode aparecer num dos itens resposta, já pode aparecer esse produto aqui, né? Ou essa forma, ou até a inversão. Né? E eu estou dando aqui uma mais completa. A mais correta é o seguinte: vamos externar esse menos. É como se eu colocasse o menos em evidência, né, gente? Olha só, vamos jogar esse menos aqui para frente. Olha o menos aqui. O que eu estou fazendo na verdade? Não é isso? Eu vou dividir, colocando menos 1 em evidência, eu vou estar dividindo. Menos a dividido por menos 1 dá mais a. Menos 3 dividido por menos 1 dá menos, com menos dá mais, 3 por 1 dá 3, mais 3. E aí eu tenho uma forma mais bonita, mais elegante, né, de a gente responder a nossa fatoração, né, diferença de dois quadrados, nesse exemplo aqui. É assim, menos 5a mais 1, que multiplica a mais 3, menos o polinômio 5a mais 1, que multiplica o polinômio, no caso aqui, né, binômio a mais 3. Perfeito? Aqui falou o professor Luiz Fernando Reis, foi um prazer falar com vocês, espero que vocês tenham entendido e fica sempre aquele nosso convite. Não deixem de visitar o nosso site matematicamuitofácil.com.